sabe. O que é doutrina? O que é doutrina? Muito bem. Doutrina, pastor Solon, significa primeiramente ensino. É conhecimento, instrução. Ela é a apresentação das verdades fundamentais da Bíblia, dispostas de maneira sistemática. Como é que eu disponho uma verdade de maneira sistemática? Eu vou pregar verdades fundamentais da palavra de Deus e vou estudar elas por tema. Por tema, certo, meu irmão? Vou separar elas por tema e nós vamos estudar. Essa doutrina, ou melhor, estudo, é chamada de teologia. A doutrina pode ser apresentada também em credos, ou seja, desde que esses possam ser comprovados pelas Escrituras. Por exemplo, um credo que nós temos, vou dizer para você, nós cremos que nós temos um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sim. Isso é um credo. Agora é um credo baseado na Escritura, que a Escritura, ela revela a Trindade de Deus, né? Embora nós não encontramos o nome Trindade na Bíblia, mas ela está aqui. Sim. A próxima pergunta do slide qual a diferença? Qual a diferença entre doutrina e dogma? E dogma. E que a coisa vai estreitar. Pronto, aqui, ó. Qual a diferença, irmãos? Eu já falei isso muitas vezes aqui. Entre doutrina e dogma. Doutrina, como nós já dissemos, é a revelação da verdade como se encontra nas Escrituras. Ou seja, é aquilo que nós podemos provar, porque está escrito, Paulo confirma, Pedro escreveu, o profeta Isaías falou. Isso é doutrina. Isso é doutrina. A gente encontra os apóstolos, os profetas, falando sobre aquele assunto. Ou seja, é aquilo que podemos comprovar pelas Escrituras. E dogma? Dogma. Agora, o dogma é a declaração do homem, eu, você, qualquer um, né? Homem quer dizer o gênero humano, né? A mulher também, né? É a declaração do homem acerca da verdade, como um credo que pode ou não ser comprovado ou explicado pelas Escrituras, certo? Existem credos que são explicados, como nós falamos aqui da Trindade, mas existem alguns outros que as pessoas ditam encíclicas ou documentos ou textos extras para validar algum tipo de ensinamento que é dado para a igreja. E a igreja recebe aquilo, às vezes, por fé ou por inocência, ou porque confia na sua liderança. Não é verdade? Mas a verdade é o seguinte, é que, na verdade, meus irmãos, vou dizer a vocês, para aqueles que são de fora da igreja, tudo é dogma. Para nós, é doutrina, porque está escrito. Nós acreditamos. Para eles é dogma, né? E aquilo, o que é dogma para a gente é aquilo que eu não consigo provar pela Escritura. Para isso que você está ensinando. O meu conceito de doutrina e dogma é o seguinte. Pois não, meu irmão. O meu conceito é o seguinte: doutrina é tudo aquilo que está pautado na palavra de Deus. E dogma, pastor Solon, dogma para mim é coisa feita por homens. Não tem base bíblica, sabe? E muitas vezes usa um versículo, uma passagem isolada e que não tem nada a ver. Isso. Né? E é por isso que o Ministério da Miave é um ministério que é baseado na doutrina dos apóstolos, mas nós não temos usos e costumes. O estatuto do Ministério da Miave está sendo preparado, mas sem usos e costumes, porque nós entendemos que o ministério de Jesus foi aproximadamente 3 anos e meio por ali, mas Jesus não pregou usos e costumes. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode ir com a palavra aí. Amém. A próxima pergunta, pastor. A próxima pergunta é: o que é teologia? O que é teologia, meus irmãos? Bom, teologia, primeiramente, é uma ciência. É a combinação de 2 palavras do grego, theo e logos. Certo? Logos quer dizer no grego conhecimento e theo no grego quer dizer Deus. Então, teologia nada mais é do que conhecimento de Deus, ou aquilo que podemos saber a respeito de Deus, né? Podemos aprender sobre Deus, né? Então, a teologia, meus irmãos, é uma ciência, tá certo? Que trata do nosso conhecimento de Deus e da relação de Deus com o homem. É uma ciência porque consiste de fatos comprovados, que são apresentados de maneira sistemática. Como assim? Por temas. Ou seja, de maneira lógica e ordenada.
Aqui, ó, Olha, nesse próximo slide nós temos isso. Calma, porque a irmã citou aqui Davi Miranda. Olha, eu não vou. O nosso objetivo aqui não é bater nas nossas co-irmãs, nas nossas igrejas, que tem seu ensino, que os irmãos aceitaram, o seu dogma, a doutrina é bíblica, mas o dogma é de homem. Então, existem igrejas, como a irmã citou aí, né, que a Deus e Amor, que eles têm um dogma, eles têm no seu estatuto, e dentro do estatuto existe um dogma. Eu confesso a você, não sei se mudou, não sei se mudou, mas eu tenho aqui em uma das minhas caixas, eu tenho o Estatuto da Assembleia de Deus, que eu consegui com muita dificuldade. Uma certa vez eu procurei um pastor ali na Iaderne, no Templo Central, e eu disse, eu vim aqui para pedir o Estatuto da Igreja. O que é que você quer com o Estatuto da Igreja? Eu disse que eu quero o Estatuto da Igreja, eu não sou membro da igreja. E se eu sou membro, eu quero o Estatuto da Igreja. Não sei o que, e ficou tutubiando por ali, fazendo dificuldade, fazendo corpo duro. Mas com muita dificuldade. Eu me lembro que na época de saudosa lembrança, o pastor Sabino, que também é um conterrâneo da minha mãe, e ele me conhecia, e como papai também fazia parte do corpo eclesiástico da igreja, ele me conhecia papai, conhecia a mamãe. Eu disse, pastor, eu quero o estatuto. Solon, rapaz, você quer o estatuto? Quero. E eu só saio daqui com o estatuto da igreja Assembleia de Deus. Então eu tenho o Estatuto da Assembleia de Deus, eu tenho o Estatuto daqui do Rio Grande do Norte, eu tenho o Estatuto da Deus e Amor, que eu consegui. Já a Deus e Amor não, a Deus e Amor ela doa Sidney, ela vem para os irmãos, está aqui o Estatuto, ela vem, não sei se mudou. Na época que eu era criança, que eu ia com minha avó, né, a mãe do meu pai, para Deus e Amor, eles doavam esses estatutos para os irmãos. E eu tenho esse estatuto aqui. E assim, existem algumas coisas que eu posso dizer com muito respeito, exageradas dentro do estatuto. Tudo porque são dogmas de homem, coisas de homem. Por exemplo, se uma irmã, eu me lembro disso, isso me contrariou muito. Se uma irmã, membro da Deus e Amor, andasse de bicicleta, era disciplinada. Então, existem alguns absurdos, né, que a gente observa e a gente guarda isso para nós, para o nosso crescimento. Não fazemos aqui julgamentos, mas isso não tem base bíblica, perfeito? Perfeito. Não tem base bíblica. Eu queria só fazer uma referência aqui, já que tocaram no nome do digníssimo pastor Miranda, Davi Miranda. Saudosa lembrança, né? Quero dizer para os irmãos que eu conheci o pastor Davi Miranda. Eu também conheci. Ele na minha adolescência, eu fui diversos cultos na Deus é Amor, ali na Avenida 1. Na Presidente Quaresma, Avenida 1. A gente ia, Deus sabe. A gente ia toda tarde. Gosto muito da Deus é Amor. E o pastor Miranda vinha de São Paulo diretamente para ministrar. E eu posso testemunhar que ali é um homem de Deus. Perfeitamente. Era, né? Aquele que não tinha do que se envergonhar. Verdade. Um homem digno. Verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Aprendi muito vendo assim, olhando para ele, humilde, abraçava todo mundo, falava com todo mundo, orava por todo mundo, orava pelos enfermos, expulsava os demônios. Né? Irmãos vomitando câncer. Irmãos vomitavam câncer. Verdade. Eram curados. Eu participei naquela época, na igreja que a gente foi nascido e criado, tinha um costume de proibir os irmãos de ir nas outras igrejas, né? Eu sempre questionei muito isso. Irmãos, olha, não é no dia do trabalho da minha igreja, eu não vai atrapalhar nada e eu não vou deixar nenhuma responsabilidade sem fazer, da qual eu sou responsável, pastor Solon. Hoje eu estou com vontade de visitar os meus irmãos da outra denominação. Vai, meu irmão. Vai visitar. Só que proíbe, né? Proíbe, né? Então, assim, são esses dogmas, né? Que a gente sabe, como, por exemplo, com relação ao que foi falado aqui, né? Coisas como uso e costume. Apesar de Davi Miranda ser um homem de Deus, mas como um homem ele também é falho. Mas... Então, existiam alguns, eu posso dizer isso, viu, meus irmãos? Porque não tem base bíblica. Apesar de Davi Miranda ser um homem de Deus,
mas existiam alguns exageros, alguns dogmas exagerados É verdade. no Estatuto da Deus e Amor. Mas na doutrina, naquilo que era bíblico, Como também, ele foi perfeito. Pronto, calma aí, para depois a gente botar aqui em cima da balança. Como também existem alguns dogmas exagerados, dogmas de homens exagerados no Estatuto da Assembleia de Deus. Existe. Entende? Coisas sem nexo, sem pé, sem cabeça. Sem base bíblica. Amém? Pronto, é isso aí. Vamos aqui ao próximo slide. Amém? Glória a Deus. É verdade. Eu principalmente assim, pastor Samuel, tipo assim, eu até entendo, meus irmãos, que alguns pastores eles possam restringir quem vai vir visitar a sua igreja para ministrar para lá, porque a pessoa pode trazer um pasto estragado para as ovelhas do Senhor, né? Mas o pastor tem plena autoridade para tomar o microfone ou para no final desfazer tudo aquilo que foi dito, ou no culto de doutrina ele desfazer a conversa e explicar o correto. Aí vem uma pergunta, né? Tu preferiu o quê? Tomar o microfone ou no final desfazer o que foi pregado? Normalmente tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem. As duas atitudes tem que ter coragem. Aí normalmente o que acontece é o seguinte: se você convida alguém para pregar na sua igreja, você convida alguém que você conhece. A linha teológica da pessoa. Aí assim, a Assembleia de Deus não costuma receber pregador de outras denominações. Sim. É proibido. Eu até entendo, tento me esforçar para entender por esse motivo. Mas aí, quando é o contrário, aí sou eu que sou convidado para ir pregar fora, aí não pode. Aí eu digo, agora a coisa ficou difícil de explicar. Porque quando era para receber, eu entendi que era porque eu queria preservar minhas ovelhas para ninguém comer algum pasto estragado. Mas agora, eu não posso ir lá na outra aceitar um convite fora do dia, eu estou dizendo, fora do dia de trabalho na minha igreja. Sim. Tá certo? Aí a gente entende que isso é um dogma. Então é o seguinte, para ficar uma coisa bem alinhadazinha, bem direitinho, para depois vocês não dizer assim que o pastor Solon estava falando mal da Deus de Amor, que o pastor Solon estava falando mal da Assembleia de Deus. E não, eu amo a Assembleia de Deus e a Deus é Amor. Eu amo a Assembleia de Deus, eu amo a Deus de Amor, mas no quesito estatuto, no que diz respeito a dogmas, tem muita coisa que não tem base bíblica e vocês vão de concordar comigo. Sim? Amém? Sim, sim. Então, vamos seguir aqui com o próximo slide. Esse aí. Esse slide mesmo, então. esse slide aí mesmo. Vamos lá, próximo slide. Meus irmãos, nós falamos que a teologia, ela separa o estudo da palavra de Deus por temas. É um estudo sistemático. Está aqui os temas, os principais da palavra de Deus. Quais são as doutrinas sistemáticas da palavra de Deus, pastor Solon? Leia aí, por favor. Então, primeira. Quais são as doutrinas sistemáticas da palavra de Deus? Bibliologia. A doutrina das Escrituras. Deixa eu ler a próxima. A próxima, teologia. Leia. Teologia. A doutrina de Deus. Leia a próxima. Cristologia. A doutrina de Cristo. Pneumatologia. Doutrina do Espírito Santo. Antropologia, a doutrina do homem. Amartiologia, doutrina do pecado. Soteriologia, a doutrina da salvação. Eclesiologia, doutrina da igreja. Angiologia, a doutrina dos anjos. Escatologia, a doutrina das últimas coisas. É o ensino por partes da palavra de Deus do que é fundamental, aquilo que os profetas falaram, que Jesus Cristo aprovou e que os apóstolos confirmaram. Por tema. A nossa intenção com esse canal, pastor Solon, viu, meus amigos, meus irmãos e ouvintes do canal Miave, é que a gente traga uma série de estudos nessa linha. Irmãos, tem estudo demais. Eu quero dizer para os irmãos que a ideia, meus irmãos, é a gente debulhar isso aí, ó. Cada tema desse aí, devagarzinho, tá? Porque é muita... Não, você vai se engasgar. É comida boa, mas comida boa a gente tem que comer devagar também, mastigando, né? Para poder ela fazer bem a gente, só. A gente não come a feira do mês todinha numa sentada só, né? A palavra de Deus também é assim, a gente vai comer devagarzinho, são muitos temas para muitas semanas. Eu disse para o meu irmão aí que, olha, o ano tem 52 semanas, a gente termina o ano e não termina. Se você gostou do nosso conteúdo, clique no gostei, aqui embaixo, no joinha, e inscreva-se no nosso canal. Fazendo assim, você estará dizendo para o YouTube que este vídeo é recomendado para outras pessoas.